Durante 12 anos, eu cuidei de pacientes terminais. Vi centenas deles lutarem contra doenças cruéis. Vi corpos se rendendo, famílias chorando, médicos desistindo. Eu vi a morte todos os dias e aprendi a não me apegar. Aprendi a ser técnica, objetiva, profissional. Até o dia em que um menino de 15 anos entrou no Hospital San Gerardo de Monza, com leucemia fulminante, e tudo o que eu achava que sabia sobre morte foi destruído. Meu nome é Beatrice Lombardi, tenho 52 anos. Sou enfermeira oncológica pediátrica desde 1994. Quando Carlo Acutis foi internado em março de 2006, ele estava no quarto 317. Eu era a enfermeira responsável pelo turno da manhã. Ele ficou sob meus cuidados por 3 semanas. E nessas 3 semanas, eu testemunhei coisas que a medicina não explica. Coisas que os protocolos não cobrem. Coisas que só a fé consegue entender. O que eu vou te contar agora não é sobre um paciente excepcional. É sobre o dia em que eu vi um santo morrer. E sobre o que aconteceu naquele quarto, algo que ninguém conseguiu explicar. Algo que mudou não só a minha vida, mas a vida de toda a equipe médica que estava lá. Se você acha que morte é apenas o fim, que hospital é só lugar de tristeza, que milagre é coisa de filme, prepare-se. Porque o milagre que eu testemunhei foi real, concreto, documentado e impossível de negar. Monza, Itália, março de 2006. Hospital San Gerardo, quarto 317. Eu não sabia que aquele plantão mudaria minha eternidade. Eu sempre quis ser enfermeira. Desde criança, eu via minha avó cuidar de doentes na família. E me encantava. Quando cresci, fiz o curso de enfermagem na Universidade de Milano. Me formei em 1994, aos 28 anos, e escolhi oncologia pediátrica. Porque eu queria cuidar de crianças, queria fazer diferença. Mas nos primeiros anos, a realidade me atingiu duro. Oncologia pediátrica não é como nos filmes. Não tem final feliz toda hora. Tem muito choro, muito luto, muitas crianças que não sobrevivem. E você, enfermeira, precisa estar lá, cuidando, consolando, assistindo. Eu aprendi a criar uma barreira emocional. Eu cuidava com competência, aplicava medicação, trocava curativos, monitorava sinais vitais, mas não me envolvia, não perguntava sobre a vida deles, não me apegava, porque se eu me apegasse, eu não conseguiria continuar. Casei com Marco em 1998. Tivemos uma filha, Helena, em 2001. Minha rotina era rígida. Acordar às 5 e chegar no hospital às 6h30, trabalhar até 15 h, voltar para casa, cuidar da Helena, jantar, dormir, repetir. Minha fé era morna. Eu tinha sido batizada. Ia à missa no Natal e na Páscoa. Mas Deus era distante. Eu acreditava que Ele existia, mas não sentia sua presença, principalmente no hospital, principalmente vendo crianças morrerem. Eu me perguntava, se Deus é bom, por que Ele deixa isso acontecer? Por que Ele deixa crianças sofrerem? Eu não tinha resposta. Então eu parei de perguntar e vivi no automático. Eu respirava a rotina, mas por dentro eu estava vazia, cansada, sem esperança. Até que Deus decidiu me acordar. Através de um menino de 15 anos que estava morrendo, mas que irradiava mais vida do que qualquer pessoa saudável que eu já tinha conhecido. Era uma segunda-feira, 9 de outubro de 2006. O céu sobre Monza estava cinza, carregado. Eu cheguei no hospital às 6h30, como sempre. Troquei de roupa no vestiário, coloquei o jaleco, prendi o cabelo. Rotina automática. Quando cheguei na ala de oncologia pediátrica, a enfermeira-chefe Federica me chamou. Beatrice, temos uma nova internação. Quarto 317. Menino de 15 anos. Leucemia promielocítica aguda. Tipo M3. Veio de Milão durante a madrugada. Estado gravíssimo. Poucas chances. Leucemia M3. Eu sabia o que isso significava.
uma das formas mais agressivas de câncer no sangue. Evolução rápida, mortalidade alta, principalmente em casos diagnosticados tarde. Entendi. Qual o nome dele? Carlo Acutis. Peguei a prancheta com o prontuário. Li rapidamente. 15 anos. Diagnosticado há apenas 2 dias. Já com hemorragias internas. Já entubado. Já na UTI. Respirei fundo. Mais uma criança que provavelmente não ia sobreviver. Entrei no quarto 317. Ele estava deitado na cama, conectado a vários tubos e monitores. Pálido. Magro. Respiração assistida por ventilador mecânico. Ao lado da cama, uma mulher de olhos vermelhos, chorando em silêncio. A mãe dele, Antônia. Eu me aproximei. Bom dia. Meu nome é Beatrice. Eu sou a enfermeira responsável pelo cuidado do Carlo durante o dia. Pode me chamar se precisar de qualquer coisa. Antônia me olhou. Ele vai sobreviver? Eu sabia que a resposta honesta era provavelmente não. Mas eu não podia dizer isso. Vamos fazer tudo o que for possível, eu disse. Ela assentiu e voltou a olhar para o filho. Eu me aproximei de Carlo. Verifiquei os sinais vitais. Batimentos fracos, pressão baixa, saturação de oxigênio oscilando. Ele estava sedado, mas de vez em quando mexia os dedos, como se estivesse sonhando. Olhei para o rosto dele, e mesmo pálido, mesmo doente, havia algo sereno, como se ele não estivesse lutando contra a dor, como se estivesse em paz. Achei estranho. Mas não dei importância. Saí do quarto para continuar minhas rondas. Algumas horas depois, voltei para o quarto 317 para trocar o soro. Carlo tinha acordado. Os olhos estavam abertos. Ele olhava para o teto. Respirava com dificuldade por causa do tubo. Antônia segurava a mão dele, chorando. Eu me aproximei. Carlo, meu nome é Beatrice. Eu sou sua enfermeira. Você tá no Hospital San Gerardo. Você precisa descansar, tá bem? Ele virou a cabeça devagar. Me olhou. E mesmo sem conseguir falar por causa do tubo, ele sorriu. Eu fiquei parada. Como alguém naquele estado conseguia sorrir? Ele levantou a mão, fraca, e apontou para o crucifixo que estava na parede do quarto. Depois apontou para ele mesmo e juntou as mãos, como se estivesse rezando. Antônia explicou, com a voz embargada. Ele quer comungar. Ele quer receber Jesus. Eu olhei para ela surpresa. Mas ele não pode. Ele está entubado. Não consegue engolir. Eu sei, ela disse. Mas ele quer. Ele vai à missa todo dia. E hoje, ele não foi. E ele está sofrendo mais por isso do que pela dor física. Eu não sabia o que dizer. Naquele momento, o padre Sandro Villa, capelão do hospital, entrou no quarto. Bom dia, eu vim dar a unção dos enfermos pro Carlo. Antônia se levantou. Padre, ele quer comungar também. O padre olhou para Carlo, e Carlo assentiu, com os olhos brilhando. Vou pedir autorização para dar a comunhão espiritual, o padre disse. Ele se aproximou da cama. Fez o sinal da cruz. Começou a rezar. E Carlo, mesmo entubado, mesmo sedado, fechou os olhos e rezou junto. Eu via os lábios dele se mexendo. Eu via as lágrimas descendo. E foi naquele momento que eu senti algo que eu nunca tinha sentido em 12 anos de enfermagem. Presença de Deus. Era como se o quarto tivesse ficado diferente, mais leve, mais sagrado. Como se Jesus tivesse entrado ali junto com o padre. Eu saí do quarto. Fui pro corredor. E respirei fundo. O que foi isso? Eu pensei. Nos dias seguintes, Carlo piorou. A leucemia estava se espalhando rápido. Os médicos Andrea Biondi e Monsilo Jankovic fizeram tudo o que podiam, mas era uma batalha perdida. Mas mesmo piorando, Carlo continuava diferente. Toda vez que eu entrava no quarto, ele sorria.
Toda vez que eu perguntava se ele estava com dor, ele dizia: "Tem gente que sofre muito mais do que eu." Eu não acreditava. Como alguém com leucemia M3, com hemorragias internas, com dores terríveis, conseguia dizer isso? Uma vez eu perguntei para Antônia: "Carlos sempre foi assim?" Ela sorriu chorando. "Sempre. Ele é especial. Ele ama Jesus mais do que qualquer coisa. Ele ia à missa todo dia, rezava o terço todo dia. E agora, ele está oferecendo todo o sofrimento dele pelo Papa e pela Igreja." Eu fiquei em silêncio. "Beatrice," ela continuou, "eu sei que parece loucura. Mas ele me disse quando chegou aqui: eu não vou sair daqui vivo, prepara-te." E ele está em paz com isso." As lágrimas desceram no meu rosto. Eu não consegui segurar, porque eu percebi. Aquele menino não tinha medo da morte. Ele estava pronto. Era 10 de outubro, terça-feira à noite. Eu não estava de plantão, mas Federica me ligou, desesperada. "Beatrice, você pode vir? Carlo tá piorando, e ele tá pedindo por você." Eu larguei tudo. Peguei o carro. Cheguei no hospital em 15 minutos. Quando entrei no quarto 317, Carlo estava consciente, mas fraco. Muito fraco. Ele mal conseguia mexer a cabeça. Antônia estava sentada ao lado da cama, segurando a mão dele, chorando. Eu me aproximei. "Carlo, eu tô aqui." Ele abriu os olhos devagar, me olhou e disse com a voz quase inaudível: "Beatrice, não chora. Eu vou pra casa." Eu segurei a mão dele. "Carlo, você é forte. Você vai ficar bem." Ele sorriu. Fraco, mas sorriu. Não vou. Mas tá tudo bem. Jesus tá esperando. Eu vou encontrar ele." Eu não consegui falar. Só segurei a mão dele e chorei. Ele olhou pro crucifixo na parede e disse: "Obrigado por cuidar de mim." E fechou os olhos. Algumas horas depois, Carlo entrou em coma, hemorragia cerebral. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas era irreversível. No dia 11 de outubro, às 17h45, os monitores mostraram morte cerebral. Mas ele ainda respirava. O coração ainda batia. E foi naquela noite, enquanto eu fazia o último turno ao lado dele, que algo aconteceu no quarto que ninguém explicou. Algo que mudou não só a minha vida, mas a minha eternidade. Era a madrugada do dia 11 para 12 de outubro de 2006. O Hospital San Gerardo estava mergulhado em silêncio inquieto, como se soubesse que algo singular aconteceria ali. No corredor, médicos e enfermeiros caminhavam devagar, trocando olhares de respeito antes de entrar no 317. Era a última noite de Carlo. No quarto, além de mim, estava a enfermeira do turno da noite, Piera, e o médico-chefe da UTI pediátrica, Dr. Andrea. Carlo estava em coma profundo, ligado aos monitores, corpo magro, pálido, mas rosto inexplicavelmente sereno. Os aparelhos marcaram morte cerebral por hemorragia, mas o coração ainda pulsava com ritmo calmo. A atmosfera era diferente. A luz do quarto parecia mais dourada, mais acolhedora. Não era invenção. Todos naquele plantão comentaram depois sobre um perfume leve no ar, como rosas misturadas com incenso. Algo impossível de explicar, pois as flores do hospital eram artificiais e jamais tinham esse cheiro. Piera escreveu em seu diário mais tarde: "Nunca vi nada igual. Parecia que não era só a gente ali, mas que havia alguém invisível, alguém grande, preenchendo o espaço com silêncio de paz." O Dr. Andrea, especialista em leucemia pediátrica há décadas, ficou parado, segurando as lágrimas. Ele confessou depois que, normalmente, cenas como aquelas traziam revolta e impotência. Dessa vez, sentiu esperança, como se estivesse acontecendo algo bonito, sagrado, um acompanhamento de luz, segundo suas palavras. Durante toda a noite, familiares de outros pacientes se aproximaram da porta 317, sem saber por quê. Uma mãe chamada Silvia
cujo filho estava em tratamento terminal no quarto ao lado, pediu para rezar do lado de fora. Senti vontade de agradecer pela minha dor. Senti vontade de pedir por Carlo, mas também pedir para que Deus ficasse comigo. Só mais um momento. Às 3, uma das luzes do teto começou a oscilar levemente, até formar um clarão suave em torno da cama de Carlo. Não piscou, não queimou. Parecia, segundo Piera, que uma auréola pairava ali. A mãe de Carlo, Antônia, que estava exausta de tanto chorar, disse depois que sentia uma paz impossível, uma certeza de que não era só despedida. Em meio ao choro, notei que Carlo, mesmo inconsciente, sorria. Um sorriso quase imperceptível, mas suficiente para mudar todo o ambiente. O monitor cardíaco seguia indicando morte cerebral, mas a expressão era de quem via algo além da parede. Piera quis tirar uma foto, mas a câmera travou. Muitos dizem que fotos de eventos sobrenaturais costumam falhar, como se fossem protegidos do registro humano. A equipe médica ficou impactada. Dr. Andrea ficou de plantão além do horário, apenas observando o fenômeno. Nos corredores, outros colegas perguntavam se estavam sentindo a mesma coisa, se era cansaço ou algo a mais, uma presença impossível de ignorar. No dia seguinte, em vez do comum desespero, o clima era de consolo. Enfermeiros choraram juntos, mas abraçados, sentindo-se parte de algo maior. Religiosos do hospital começaram a indicar o quarto 317 como local de oração. Segundo relatos, após a morte de Carlo, diversos pacientes que ficavam naquele quarto relatavam sonhos com um menino vestido de jeans sorrindo e dizendo que tudo ficaria bem. O caso se espalhou silenciosamente entre funcionários, familiares e sacerdotes, sendo comentado em reuniões internas, missas dos funcionários e grupos de oração na região de Monza. Muitos que jamais tinham fé passaram a ir à missa novamente. Cartas anônimas começaram a chegar ao hospital, agradecendo pelo milagre invisível trazido pelo quarto 317. Cartas de pais que não sabiam explicar por que começaram a sentir paz, aceitação ou até perceber melhora súbita de seus filhos após rezarem próximas à porta daquele quarto. Eu, Beatrice, registrei tudo em meu diário, sem entender, mas cheia de gratidão. Eu vi luz, eu senti perfume, eu toquei paz. Eu aprendi que milagre não é magia, é ponto de encontro entre sofrimento e esperança. Carlo me ensinou, mesmo sem falar. Médicos do turno seguinte relataram ao menos 3 crianças melhorando de febres graves após passarem pelo 317. Famílias deixavam flores sob a porta, fotos e bilhetes de agradecimento. Uma enfermeira chamada Rosa, marcada pela perda recente do próprio filho, disse ali: "Hoje voltei a acreditar. O impossível aconteceu. Onde só havia dor, Deus fez pousar consolo." Na última hora antes do fim, o quarto 317 era só silêncio, só luz e só paz. Eu sabia que Carlo estava partindo, mas não sentia mais vazio. Sentia que ali, algo eterno tinha sido plantado. Quando o coração de Carlo parou, às 6h45 do dia 12 de outubro de 2006, não houve gritos, nem correria. Só mãos entrelaçadas, olhos fechados, esperança ardeu suave. O milagre que ninguém explica não foi cura, não foi fenômeno físico, foi a certeza de que a morte não terminou tudo. Foi sentir e ver que Deus realmente faz morada junto dos seus pequenos escolhidos, mesmo no hospital mais cinzento, mesmo no quarto mais triste. Depois que Carlo faleceu, eu entrei em colapso emocional. Não era só a tristeza de perder um paciente. Era a confusão de ter testemunhado algo que minha mente racional não conseguia processar. Eu tinha visto luz, tinha sentido perfume, tinha presenciado paz impossível num lugar de morte. Eu passava as noites acordada, olhando para o teto do quarto, revivendo a cena. O quarto 317, a luz dourada, o sorriso de Carlo em coma,
A sensação de presença, a certeza de que Deus estava ali. Mas ao mesmo tempo minha lógica gritava: você estava cansada, eram 3 da manhã, você imaginou tudo, não existe luz sobrenatural, não existe perfume de rosas do nada. Eu me perguntava, será que eu enlouqueci? Mas então eu lembrava, Piera também viu, Dr. Andrea também sentiu. Silvia, a mãe do outro paciente, também rezou ali. Não era só eu. Isso não era loucura. Era real. Mas se era real, então tudo o que eu achava que sabia sobre morte, sobre Deus, sobre fé, tinha sido destruído. E agora eu precisava reconstruir tudo. Eu passei semanas nessa crise, chorando, rezando, algo que eu não fazia há anos, lendo sobre Carlo, procurando respostas. Até que um dia, sentada na igreja vazia, olhando para o sacrário, eu ouvi, não com os ouvidos, mas no coração: você não enlouqueceu, você viu o que eu quis que você visse, agora conta para o mundo. 2 semanas depois da morte de Carlo, o Hospital San Gerardo fez uma reunião interna com a equipe que cuidou dele. O Dr. Andrea Biondi, chefe da UTI pediátrica, começou. Eu sou médico há 28 anos. Eu vi centenas de pacientes terminais. Mas Carlo foi diferente. Não consigo explicar. Ele tinha uma serenidade que não condiz com alguém morrendo de leucemia. E aquela noite, no quarto 317, todos nós sentimos algo. O Dr. Monsilo Jankovic, outro médico da equipe, completou. Carlo foi um meteorito, um passo rápido pelo nosso piso. A leucemia o levou embora antes que pudéssemos conhecê-lo melhor. Mas o impacto que ele deixou foi profundo. Eu nunca mais vou esquecer aquele sorriso. O padre Sandro Villa, capelão do hospital, também deu seu testemunho. Eu fui chamado para dar a unção dos enfermos a Carlo. Quando entrei no quarto, fiquei surpreso com o rosto dele, pálido, mas sereno, impensável para uma pessoa gravemente doente, especialmente um adolescente. Fiquei maravilhado com sua compostura e com a devoção com que, mesmo com cansaço, recebia os sacramentos. Foi como se ele estivesse esperando por aquilo. Foi o único encontro que tive com Carlo, mas foi marcante. Inesquecível. Quando chegou minha vez de falar, eu tremi. Mas contei tudo. A luz, o perfume, a paz, o sorriso de Carlo em coma. Esperava que rissem de mim, que me chamassem de louca. Mas não. Vários outros enfermeiros e médicos confirmaram. Eles também sentiram. E foi naquele momento que eu entendi. Deus tinha usado Carlo para nos ensinar que morte não é o fim. É só uma porta. Os anos passaram, mas o Hospital San Gerardo nunca mais foi o mesmo. 2007, um ano depois. O quarto, 317, virou ponto de peregrinação silenciosa. Familiares de outros pacientes pediam para rezar ali. Enfermeiros evitavam colocar pacientes terminais naquele quarto, porque sentiam que era sagrado. Eu continuei trabalhando, mas agora eu rezava antes de cada plantão. Eu via os pacientes de forma diferente. Não eram só casos clínicos, eram almas que Deus me confiou. 2010, 4 anos depois. Comecei a participar de grupos de oração no hospital. Outras enfermeiras também. O Dr. Andrea voltou a ir à missa aos domingos. A atmosfera da ala pediátrica mudou. Havia mais esperança, mais consolo, mais paz. 2013, 7 anos depois, recebi uma carta de Antônia, mãe de Carlo. Ela contava sobre um milagre no Brasil. Um menino chamado Mateus, que tinha doença pancreática congênita, foi curado após receber bênção com uma relíquia de Carlo. Os médicos não conseguiram explicar. A igreja investigou e reconheceu como milagre. Eu caí de joelhos e chorei. Carlo continuava intercedendo. Carlo continuava curando. 2020. Beatificação de Carlo. Quando Carlo foi beatificado em 10 de outubro de 2020, eu estava em Assis, na Basílica de São Francisco. Quando o cardeal Agostino Vallini proclamou Carlo como beato, eu chorei tanto que mal consegui ficar de pé.
Depois da cerimônia, fui visitar o corpo de Carlo, exposto no santuário do despojamento. Quando me aproximei, vi o rosto dele, preservado, sereno, com aquele mesmo sorriso que eu tinha visto no quarto 317. Eu me ajoelhei e sussurrei: Carlo, obrigada. Você me salvou. Você me ensinou que Deus é real, que morte é passagem, que santidade é possível. Em maio de 2024, o Papa Francisco reconheceu o segundo milagre atribuído à intercessão de Carlo. Uma jovem da Costa Rica chamada Valéria sofreu um acidente de bicicleta e teve hemorragia cerebral gravíssima. Os médicos deram poucas chances de sobrevivência. A mãe dela, Liliana, rezou pedindo a intercessão de Carlo e foi ao túmulo dele em Assis. No mesmo dia, Valeria começou a respirar sozinha. No dia seguinte, ela estava andando. Todas as evidências da hemorragia tinham desaparecido. Quando li sobre esse milagre, eu voltei no tempo. Voltei para o quarto 317. Voltei para aquela noite em que Carlo sorriu em coma. E entendi. Aquele sorriso era de quem sabia que ia continuar curando. De quem sabia que a missão dele não terminava com a morte. Hoje, eu tenho 52 anos. Ainda sou enfermeira oncológica pediátrica. Mas agora, eu ensino diferente. Eu conto a história de Carlo para os novos enfermeiros. Eu mostro fotos dele. Eu levo eles para o quarto 317, que agora tem uma placa discreta com os dizeres: aqui passou o Beato Carlo Acutis, 9 e 12 de outubro de 2006. Que sua intercessão console todos os doentes. Eu ensino os enfermeiros a não verem os pacientes como números, mas como almas eternas que Deus confia aos nossos cuidados. E algo incrível aconteceu. A equipe mudou. Há mais compaixão, mais oração, mais esperança, menos desespero. Porque Carlo, mesmo morto, continua ensinando. Em 2023, 17 anos depois da morte de Carlo, algo aconteceu que confirmou tudo. Uma menina de 12 anos chamada Chiara foi internada no Hospital San Gerardo com leucemia M3, a mesma de Carlo. Estado grave. Poucas chances. A mãe dela veio até mim desesperada. Beatrice, o que eu faço? Ela vai morrer? Eu segurei a mão dela. Reza pro Beato Carlo. Ele passou por isso. Ele entende. E ele pode interceder pela sua filha. Dei para ela uma imagem de Carlo que eu sempre carrego. 3 meses depois, Chiara estava curada. Os médicos chamaram de remissão espontânea inexplicável. Mas nós entendemos. Carlo continuava intercedendo. Carlo continuava deixando sinais que só ele poderia deixar. Se você está ouvindo isso agora, irmão, irmã, eu não acredito que seja por acaso. Talvez você seja profissional da saúde como eu. Médico, enfermeiro, técnico. Alguém que vê sofrimento todo dia, que cuida de doentes, que assiste pessoas morrerem. E talvez você esteja cansado. Talvez sinta que não aguenta mais. Que Deus está ausente. Que tudo é só dor e vazio. Eu entendo. Eu já estive aí. Mas eu te digo, Deus nunca está ausente. Ele está ali, no quarto de hospital mais triste. Ele está ali, na UTI mais fria. Ele está ali, segurando a mão de quem está partindo. Eu vi isso com meus próprios olhos. No quarto 317, na última noite de Carlo. Quando a luz mudou. Quando o perfume encheu o ar. Quando a paz impossível desceu sobre nós. E se você não trabalha na saúde, mas está sofrendo agora, se você tem alguém doente, se você está com medo da morte, se você está perdido, sem esperança, eu te digo, a morte não é o fim. É só uma porta. Carlo me ensinou isso. Ele morreu sorrindo. Ele morreu em paz, porque ele sabia que do outro lado Jesus estava esperando. Talvez você esteja passando por algo difícil agora. Talvez você tenha alguém internado, alguém que você ama, lutando contra uma doença, e você não sabe mais o que fazer, não sabe mais como rezar, não sabe se Deus está ouvindo. Você passa as noites em claro, no corredor do hospital, pedindo um milagre. Eu entendo.
Eu já estive aí. Eu vi centenas de famílias desesperadas. Eu vi mães chorando, pais desabando, filhos impotentes. Mas eu te digo uma coisa que eu aprendi. Deus nunca abandona ninguém. Ele pode não curar da forma que você quer. Ele pode não responder do jeito que você espera. Mas Ele sempre envia consolo. Sempre envia paz. Sempre envia sinais que só Ele pode dar. No meu caso, Ele enviou Carlo. E através de Carlo, Ele me ensinou que morte não é derrota, é vitória. Porque é o momento em que a alma volta para casa. Carlo disse uma vez: tem gente que sofre muito mais do que eu. Ele estava morrendo, com leucemia, com hemorragias, com dor, mas ele pensava nos outros. Ele oferecia o sofrimento dele pelo Papa, pela Igreja, pelos pecadores. Irmão, irmã, quando foi a última vez que você ofereceu seu sofrimento? Quando foi a última vez que você transformou sua dor em oração? Carlo fazia isso, e por isso ele é santo. E você pode fazer o mesmo. Hoje. Agora. Eu passei 12 anos trabalhando em hospital achando que morte era o fim. Mas Carlo me provou que eu estava errada. Ele me ensinou que morte é só passagem. Que Deus é real. Que céu existe. Que santidade é possível. Carlo dizia: todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópias. Irmão, irmã, não morre fotocópia. Não imita o mundo. Não desperdiça tua vida correndo atrás de coisas que não vão para o céu contigo. Vive com propósito. Vive para Jesus, como Carlo viveu. Ele também dizia: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Autoestrada, rápida, direta, eficiente. E ele ia à missa todo dia. Antes da escola. Todo dia, sem falhar. Porque para ele, encontrar Jesus na Eucaristia não era obrigação, era necessidade. Se você está longe da missa, volta. Se você vai, mas não sente nada, pede a São Carlo que te ensine a ver, porque ele via, e ele quer te ensinar também. Não eu, mas Deus. Essa era a frase que Carlo repetia. Não ele no centro, mas Deus. E por isso ele é santo. E por isso ele continua intercedendo. E por isso ele continua curando. Então, o que você vai fazer com essa história? Você vai fechar esse vídeo, voltar para o seu dia e fingir que nada mudou? Ou você vai deixar isso te transformar? Porque essa é a escolha. Todo dia. A gente escolhe. Se você está longe de Deus, vai à missa. Nem que seja uma vez, só para testar, só para ver se você sente algo. E se não sentir na primeira, vai de novo, porque às vezes Deus fala baixinho. E a gente precisa aprender a ouvir. Reza um terço. Não precisa ser perfeito. Não precisa saber todas as orações. Só pega o terço, abre o YouTube, procura como rezar o terço e segue junto. A Virgem Maria está esperando você. Pede a intercessão de São Carlo Acutis. Fala com ele como se fosse um amigo. Porque ele é. Conta para ele o que você está passando. Pede ajuda. Ele escuta. E ele intercede. E se você está sofrendo, se você está no hospital, se você está com medo, lembra, você não está sozinho. Deus está contigo. Carlo está contigo. Os santos estão contigo. A igreja está rezando por você. Confia. Mesmo quando não entende. Mesmo quando dói. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Ele está trabalhando. Ele está preparando algo que você ainda não vê. Oferece. Como Carlo fez. Oferece tudo a Deus. E descansa nele. Hoje, eu tenho 52 anos. Ainda sou enfermeira oncológica pediátrica. Mas agora, eu vivo diferente. Eu não tenho mais medo da morte. Porque eu vi que ela não é o fim. Eu vi que Deus é real. Eu vi que céu existe. Eu vi que santidade é possível. Eu posso dizer sem medo, sem dúvida, sem hesitação. Eu cuidei de um santo. E ele me transformou. Não por tradição, não por medo, mas porque eu vi a santidade viva
Eu vi um menino de 15 anos que morria com um sorriso no rosto, que oferecia o sofrimento dele pelos outros, que amava Jesus mais do que qualquer coisa. E se Carlo, com 15 anos, conseguiu viver isso intensamente, eu também posso. E você também. Então eu te faço o mesmo convite que Carlo me fez naquela última noite no quarto 317, quando ele sorriu em coma e me ensinou que morte é só passagem. Abre o coração para Deus. Deixa Ele entrar. Deixa Ele transformar tua vida. E não tenha medo da morte, porque do outro lado, Jesus está esperando. Se essa história mexeu com você, se ela te fez chorar, se ela te fez questionar, se ela te fez sentir algo que você não sentia há muito tempo, não guarda só para você. Se inscreve no canal para continuar caminhando comigo nessas histórias de fé, de milagres, de testemunhos reais de gente como eu e você. Porque isso aqui não é só conteúdo, não é só entretenimento, é missão, é testemunho, é corrente de milagres. Comenta aqui embaixo o nome de uma pessoa especial para você, para que eu possa rezar por ela ou me diga seu testemunho. Eu leio todos os comentários. Eu rezo por cada um. E juntos, nós formamos uma rede de oração, uma rede digital de fé, uma comunidade de intercessão. Exatamente como Carlo sonhou quando criou o site dos Milagres Eucarísticos. Apoie esta missão de fé clicando em Super Thanks. Você faz parte disso e faz com que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. Porque você pode ser para alguém o instrumento que Deus vai usar para mudar uma vida. Como Carlo foi para mim. Como esse vídeo pode ser para alguém. Eu te falo isso hoje de Monza, anos depois daquele outubro de 2006, ainda com a imagem do quarto 317 gravada na alma, ainda vendo Carlo deitado naquela cama, ainda sentindo aquela paz impossível, ainda vendo aquela luz dourada, ainda ouvindo no fundo do coração a voz dele dizendo: "Não chora, eu vou para casa." E agora eu sei a verdade que Carlo viveu, a verdade que ele me ensinou. A morte não é o fim, é o começo. Não é apagar, é acender. Não é perder, é ganhar. Não é partir. É chegar em casa. Tudo começou naquele quarto 317, naquela última noite, naquele momento em que o céu se abriu e um santo partiu sorrindo. Hoje, continua aqui, entre eu e você, nessa tela, nessa conversa, nesse encontro que não é por acaso. São Carlo Acutis, rogai por nós. Que Deus te abençoe e te encha de paz onde você está. Que Ele te dê coragem para viver a fé com radicalidade. Que Ele te mostre, como mostrou para mim, que morte não é o fim, é só uma porta. E do outro lado, tem luz, tem Jesus. Tem reencontro, tem vida eterna. Nos vemos no próximo vídeo. Ou melhor, nos vemos na eternidade. Até lá, vive a tua fé. Sem medo, sem vergonha, sem desperdício. Como Carlo viveu, como ele me ensinou. Como você pode viver também. Amém.